Então, vamos a elas aí. Tá? Bom, primeira questão, né? O pessoal costuma, né, gente, em provas de vestibular, provas do Enem e tudo mais, eles costumam pegar umas questões, uns exemplos, né, que não são os mais tradicionais. Tá? É claro que é sempre bom, né, você guardar os exemplos tradicionais, mas eles costumam pegar uns por fora. Tá? É claro que na genética tem algumas situações que não dá para pegar por fora, né? Então, por exemplo, a BO e RH, né? Grupo sanguíneo BO e RH é ele mesmo, né? Não tem porquê, né? Deixar de falar deles, né? São extremamente importantes, eles precisam ser bastante comentados, né? Mas você vê o exemplo aqui que eles pegaram nessa questão, né? A deficiência de lipase ácida lisossômica, né? Lipase ácida lisossômica é uma enzima de lisossomo, né? É uma enzima necessária para o funcionamento normal da célula, certo? E no caso aqui é uma doença, né? Caracterizada pela deficiência dessa enzima, né? Dessa lipase, enzima que quebra o lipídio. É uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. A um gene do cromossomo 10. Então, gene autossômico, né? Gene autossômico. Cromossomo 10 não é cromossomo sexual, né? Não é cromossomo sexual. Então, já deu uma dicasinha aí, ó. Nós temos um gene autossômico, gene que não é de cromossomo sexual. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença. Gente, esse termo portador do gene da doença, tá? Portador, a gente costuma usar mais isso aqui para a herança ligada ao sexo, né? A gente costuma usar mais isso aqui para herança ligada ao sexo. Mas portador quer dizer heterozigoto, tá? Portador quer dizer heterozigoto. Aquele que apresenta o gene, certo? E o gene não se manifesta. Então já deu uma dica tremenda aí, tá? Que você apresentar um gene, um alelo, né, no caso, tá? E ele não se manifestar, é porque ele está em heterozigose e ele é recessivo. Ele é heterozigose e ele, ele ser recessivo, né? Você tem o gene e o gene não, você tem o gene e o gene não manifesta. Por que o gene não manifesta? Porque a pessoa não sabe que tem, né? Então, os pais dos pacientes podem não saber que são portadores, né? O paciente sabe, né? O paciente sabe, né? Mas o pai não sabe. Por quê? Porque é um gene recessivo e ele carrega esse gene recessivo em heterozigose, né? Então, seria aquele correspondente sujeito CAzão azim e o gene responsável pela característica ser o gene azim, né? Então, eu tenho o gene azim, o gene da doença, mas não manifesta, porque eu sou heterozigoto, tenho outro gene dominante, o outro é que manifesta, né? Então, não tenho deficiência da enzima. Perceberam? Tranquilo? Mas isso é uma interpretação, tá? Que tinha outros caminhos para você chegar nela, certo? Então, que outros caminhos? Olha aqui, ó. Os pais dos pacientes poderão não saber que são portadores do gene da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Rapaz, então na hora que nasce o primeiro filho afetado, opa, nós somos portadores, nós somos heterozigotos, né? Então, quando ambos os progenitores são portadores, então como é que seria? Ambos os progenitores são portadores. Como é que seria isso aí, né? Azão azim, azão azim, né? Azão azim, azão azim. Ambos os progenitores são portadores. Existe uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença, né? Possa nascer com essa doença. Ora, aí ficou muito fácil, né? Aí ficou muito fácil, porque uma chance em 4 é exatamente o quê? Azão, azão,
azão, azim, azão, azim, 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 né? Então, o que você espera nesse cruzamento, né? O que você espera nesse cruzamento, azão de um com azão do outro, né? Tarará, tarará, azim com azim, né? O que você espera nesse cruzamento é o quê? Ó, 1 em 4, né? 1 em 4, apresentando a doença, né? Apresentando a doença. Então, essa doença é um gene autossômico recessivo, tá? Ele só manifestou em quem é azim-azim. Ele não manifesta em quem é azão-azim. Porque se ele manifestasse pela metade, né, em quem é azão-azim, tá? Por exemplo, quem é azão-azão, normal. Quem é azim-azim não tem enzima. E quem é azão-azim é mais ou menos, tem metade da enzima. Aí seria coisa tipo codominância ou herança intermediária, né? Uma coisa desse tipo. Mas não, certo? Não. Deixou bem claro aí que quem manifesta é o azim-azim. Então é um gene autossômico recessivo, né? Então essa é uma doença hereditária de caráter autossômico recessivo. Você vê que ele nem colocou o autossômico aqui, então só está o recessivo aqui, letra A. Beleza, certinho. Mas o autossômico está claro, né? Porque ele falou que é um gene de cromossomo 10, não é um gene de cromossomo sexual. Tá? Se a doença fosse provocada pelo azão, né? Aí seria autossômico dominante. Se houvesse característica intermediária, né? Característica intermediária, aí seria o codominante, né? Se tivesse vários alelos, além do azão e do azim, né? Aí seria uma polialelia, né? Polialélico. Tivesse o azão, azão linha, azinho, azinho linha, igual tem no ABO, né? Isão A, isão B, isim, né? Seria polialelia. E se tivesse vários genes envolvidos, né? Então, se tivesse que ser azim, azim, bezim, bezim, né? Para você ter a doença, né? Tinha o gen A, o gen B, tá certo? Mas para ter a doença, você teria que ser azim, azim, bezim, bezim, né? Aí seria poligênica, igual a cor da pele, por exemplo, né? Herança poligênica, herança aditiva, certo? Então, isso é questão relativamente tranquila, tá? Ah, o nome do trabalho aqui não ajuda lá grandes coisas, tá certo? Né? Tá em inglês, mas é inglês fácil, né? Mas não ajuda em nada, né? Não falou a palavra recessivo, né? Não falou nada desse tipo aí, tá certo? Então é isso, tá? Primeira questão, tranquila aí, caráter recessivo. Segunda questão, em um grupo de roedores, tá vendo? Ela pegou um negócio aleatório, né? A presença de um gene dominante azão determina indivíduos com pelagem na cor amarela, tá? Pelagem na cor amarela. Então, peraí, ó. Olha aqui, ó. Pelagem amarela, animal macho, quadradinho branco, animal fêmea, bolinha branca, com pelagem amarela. Então, esses aqui têm uma razão. E esses aqui têm uma razão, né? Vamos escrever isso aqui do lado aqui para não ficar lendo enunciado toda hora, né? E esse aqui tem uma razão, certo? Determina indivíduos com pelagem na cor amarela, certo? Entretanto, em homozigose, esse gene é letal, ou seja, provoca a morte dos indivíduos no útero. É o famoso letal completo, né? É o letal completo, né? Mata o sujeito, né? Não dá chance do sujeito reproduzir, tá? Então, em homozigose, ele é letal, certo? Em homozigose, ele é letal. Ora, sendo assim, esses indivíduos amarelos, eles não podem ser azão-azão. Eles têm o gene azão, certo? O azão determina a pelagem amarela, certo? Mas eles não podem ser azão-azão. Eles têm que ser azão-azim, né? Eles têm que ser azão-azim. Beleza? Bom, já o alelo recessivo, azim, não é letal e determina a presença de pelos pretos. Então, o macho com pelagem preta, a fêmea com pelagem preta, obrigatoriamente são o quê? Obrigatoriamente são azim-azim. Obrigatoriamente são azim-azim. Então, a questão interessante, né? Pegou uma herança simples,
mas introduziu aí no meio a ideia de gene letal, né? Introduziu aí no meio a letalidade da condição homozigota dominante. Tá? Com base em informações, considera o heredograma. Uai, então ficou fácil demais, né? Todo mundo que é de pelagem amarela, né? É azão azinho. Todos que são todos aqui em branco, né? São azão azinho. Todos que estão representados em preto são azinho azinho. Ficou fácil demais, tá? Não precisa ficar gastando tempo aí para descobrir genótipo de todo mundo, né? Só tem essas duas possibilidades. Qual a probabilidade de, na próxima ninhada do casal de roedores, que está representado na figura pelos números 7 e 8, aqui, ó, 7 e 8, né? Nascer uma fêmea de pelagem amarela, representada pelo número 11. Tá? Então, aqui, ó, o casal 7 e 8, azão, azinho, azão, azinho, né? Casal de roedores aí. Qual a probabilidade de nascer uma fêmea de pelagem amarela? Amarela. Então, aqui, ó, o casal tem pelagem amarela, né? O casal tem pelagem amarela, certo? Esse indivíduo 11 não nasceu ainda, tá? Inclusive, isso poderia criar uma confusão. Ah, mas ele já é de pelagem amarela. Não deveriam ter representado esse indivíduo 11 aqui, na minha opinião, tá? Na minha opinião, devia ter estado só o cruzamento lá e perguntado qual a probabilidade de nascer pelagem amarela, porque a pessoa poderia achar, uai, 100%, já nasceu, ela é amarela, certo? Mas não, ele quer saber a probabilidade dela ser amarela, dela ser assim, eu não tenho essa certeza, né? Os pais são heterozigotos, o que eu espero na descendência? Azão, 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 azinho, azão, azinho, 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 né? Probabilidade dela ser amarela, né? Amarela, então, é azão, azinho. Aqui, ó. Probabilidade é azão, azinho, dela ser azão, azinho, tá? Ah, então é meio, 50%. Não, não é meio, 50%, não, tá? Por que não? Porque esse indivíduo aqui não nasce. Esse indivíduo aqui não nasce, tá? Lembra que esse aqui não nasce, ele morre no útero. Então, a chance de nascer azão, azinho, é 2 em 3. Não é 2 em 4, é 2 em 3, é 2/3. Mas tem um outro detalhe. Pediu que fosse uma fêmea, né? Pediu que fosse uma fêmea. Então, como é que vai ficar o negócio? Tá? Então, a probabilidade total vai ser a probabilidade de ser azão, azinho, certo? Porque azão, azão nem nasce, né? Vezes a probabilidade de ser fêmea, né? Probabilidade total é igual a probabilidade de ser azão, azinho. 2/3. 2/3. Probabilidade de ser fêmea, meio, né? 2/3 vezes meio, né? Corta o 2 de cima com o 2 de baixo, 1/3. Letra B de bola, né? Letra B de bola, 1/3 ou 33%. Beleza? Entenderam? Procurei explicar bem calmo, bem tranquilo, tá? Deu para entender legal? Deu? Tudo tranquilo, né? Então percebam o seguinte: eu escolhi esses dois aí para ser os primeiros, tá? Esse aqui é 2021, primeira aplicação, né? Primeira lei, né? Um exercício de primeira lei, certo? Conhecimento básico aí sobre genética, tá? Esse aqui, 2020, terceira aplicação, também primeira lei, conhecimento básico de genética, mas com duas pegadinhas, tá? O gene letal, certo? A letalidade da condição azão-azão, certo? E esse negócio do 2/3 aí, tá? Esse negócio do 2/3, do 1/3, né, que na gente chama de probabilidade condicional, né? Eu quero que nasça a pessoa, o roedor aí de pelagem amarela.
Mas ele não pode ser azão-azão. Tem essa condição, ele não pode ser azão-azão. Você tem que excluir da conta. Tá? Então, exercício clássico, bem clássico, primeira lei, conceitos básicos de genética, não tem nada aí de muito estranho. Mas precisa, né, gente, acostumar com esse tipo de exercício. Tá? É fácil? É. Tá? Genética é aquele negócio, né? Eu já fiz várias enquetes desse tipo com os alunos, 42 anos dando aula, né? Já fiz várias enquetes desse tipo. O assunto que eles mais gostam de biologia é genética, certo? É o assunto que os alunos mais gostam de biologia. Na hora que você bota aquela lista, tá, de assuntos, eles gostam muito de genética, certo? Mas gostar é uma coisa, certo? Ter familiaridade, ter né, intimidade com genética é outra, é igual futebol, né? É igual futebol, né? Você vê os meninos e algumas meninas também, né? As meninas jogando bola aí bem pra caramba até, né? Gostam, né? Tem gente que gosta, né? Gosta de futebol, mas tem intimidade com a bola é outra coisa, né? Tem intimidade com a bola é outra coisa. Então, genética é o mesmo problema, tá? Genética é o mesmo problema, né? Tem muita gente falando que gosta, mas na hora da intimidade, né? De entender essas nuances aí do enunciado, de ler esse enunciado com calma, né? Tirando essas informações aí, ó, do enunciado, né? Já é mais difícil, tá? Já é mais difícil. Bom, então eu sempre vejo isso, né? Eu sempre vejo isso aí, pessoal. Eu gosto mais de genética, tá? Vamos ver esse exercício aqui, então. Não, esse aí eu não tenho nem ideia, né? Complicado. Bom, isso aqui já apareceu umas 3 vezes em prova do Enem, tá? Já apareceu umas 3 vezes. Epigenética, tá? Epigenética. Dessa última vez que apareceu aí, 2020, segunda aplicação, que foi a prova digital, né? Foi a prova digital. Na verdade, ela é a primeira aplicação, né? Mas a gente chama de primeira impressa, né? Segunda digital foi feita no mesmo dia, tal, mas, né? Era outra prova. Essa prova usou esse texto, tá? Esse texto aí da revista Genética na Escola, certo? Sobre o que é epigenética, tá? É um texto pequeno, tá? É um texto pequeno, escrito aí por uma pesquisadora, não sei se é doutoranda ou mestranda na área de genética. É um texto pequeno, bem ilustrado, certo? Coloquei o link dele aqui embaixo, tá? Agora ele usa algumas palavrinhas, alguns conceitos um pouquinho difíceis, tá? Assim, difíceis assim, que vocês nunca ouviram falar. São fáceis, mas vocês nunca ouviram falar, tá? Eu acharia interessante se vocês lessem, tá? Se vocês procurassem esse texto aí da Arruda, é uma pesquisadora, tá? E desse uma lidinha interessante. É pequeno, é curto, tá? São 4 páginas, mas tem muito mais figura do que texto, tá? Texto mesmo seria uma página, tá? Acho que, se tanto, seria uma página. Mas os desenhos são importantes, são desenhos esquemáticos para entender o que ela está falando. Então, a epigenética, tá? Ele dá a conceituação aqui, ó. Fenômenos epigenéticos levam a modificações do DNA e das estonas. Peraí, Ramon, estonas. Estou lembrando que é estona, não. Ah, preciso lembrar. Tá? Estonas são proteínas ligadas ao DNA dos eucariontes, tá? E que organizam o DNA na cromatina e nos cromossomos, certo? Então é isso, tá? Estonas são proteínas ligadas ao DNA de eucarionte, tá? Célula procariota não tem estona, não, certo? Então, isso é uma característica de célula eucariota, certo? Basicamente, oito estonas, elas formam uma estrutura arredondada, tá?
Bem esquemático isso aqui, tá, gente? 8 estonas se ajuntam, formam estrutura arredondada, e o DNA, tá? O DNA se enrola em volta dessas estonas, dando 2 voltas, tá? Dando 2 voltas. Ele enrola, vai lá atrás, volta, vai lá atrás, volta, vai lá atrás, certo? Então ele enrola assim, tá? Como se fosse uma bola de tênis, tá? E ele vem, ele enrola, dá 2 voltas. Então, o DNA e as estonas. Então, é isso aí, tá? Bom, dessa maneira, quando as estonas estão mais livres, tá? Quando as estonas estão mais distantes, então a cromatina, né? O conteúdo do núcleo, a cromatina está mais espalhada, certo? A cromatina mais aberta, mais solta, né? Essas estonas mais afastadas umas das outras, tá? Esse conjunto da estona com DNA em volta é chamado nucleossomo. Então, quando esses nucleossomos, esses 2 nucleossomos que eu desenhei estão mais afastados, a cromatina está mais aberta, mais fácil de duplicar, mais fácil de transcrever, tá? Quando a cromatina vai espiralizar para formar o cromossomo, durante a mitose, durante a meiose, então isso tudo se aproxima, isso tudo se ajunta. Essas estonas separadas, elas se ajuntam com as outras, com as outras, com os bilhões, né, de estonas desse tipo, se ajuntam e formam aquela coisa mais compacta que é o cromossomo. E aí é compacto demais, os genes não funcionam, não tem como eles abrir, não tem como transcrever, não tem como duplicar. Então, a simples presença da estona e o fato dela estar ligada ao DNA, ela já exerce um controle sobre se o gene vai funcionar ou não, tá? Só que recentemente, né, a gente descobriu muito mais coisa nessa relação, tá? A gente descobriu muito mais coisa nessa relação. Então, hoje a gente sabe que não é só nesse momento de cromatina livre e cromatina condensada, formando cromossomo, que a estona interfere, não. Tá? A estona pode sofrer algumas modificações químicas, tá? A estona pode sofrer algumas modificações químicas. Então, se vocês vão ler o texto lá, tá? Vocês vão ouvir falar lá em metilação de estona, metilação e acetilação de estona, tá? O que é metilação? Metilação é fácil, né? Aí você sabe, é ligar um grupamento metil, né? É ligar um grupamento metil. E o que é acetilação? Acetilação é ligar um grupamento acetil. O que é um acetil? O acetil é um ácido acético, tá? O acetil é um ácido acético, tá? Ácido etanóico, ácido acético, que perdeu esse OH, tá? Aí ficou com a valência livre aqui, ó. Tá? Então, esse grupo C dupla O, né, porque aqui é um C dupla O, CH3 é um grupo acetil. Então, enzimas, né, dentro das nossas células, elas podem metilar ou acetilar aminoácidos que fazem parte das estonas. Estona é proteína formada de aminoácido. E isso pode inibir o gene que está próximo da estona, ou pode desinibir, ativar o gene que está próximo da estona. Tá? E existe também processo de metilação, tá? No DNA. Existe processo de metilação no DNA. Se eu não estou enganado, principalmente na citosina. Se eu não estou enganado, tá? O texto deve falar isso aí, tá? Principalmente na citosina, certo? Da mesma maneira, essa metilação da citosina pode ativar, pode inibir genes, certo? E essas mudanças, como elas acontecem no material genético e no material genético e nas estonas, e esse material é herdado, então essas mudanças são herdadas juntas, tá? Essas mudanças são herdadas juntas, certo? Então não é só o gen Azão, o gen Azinho, o Bzão, o Bzinho, o Izão A, o Izão B, o Izinho, não, tá? Aquilo é herança genética tradicional.
aqui nós estamos falando de fenômeno epigenético, tá? Quer dizer, acima, né, dos genes em si, certo? Dos genes em si, modificação das histones do DNA por esses processos aí que a gente agora conhece, tá? Então, esses fenômenos epigenéticos levam a modificações do DNA e das histonas que influenciam o remodelamento da cromatina, a forma como a cromatina está organizada, se esse gene vai ser mais fácil de se expressar, né? Ser transcrito, produzir proteína, ou se vai ser mais difícil. Tá? Então, o fenômeno epigenético é isso. E, consequentemente, a disponibilização ou não de genes para transcrição. É isso que eu falei. Se ele vai ser mais fácil ou não de ser transcrito, de se expressar. Tá? Então, esses fenômenos atuam, certo? Na regulação da expressão dos genes. Na regulação da expressão dos genes. Pelo amor de Deus, acho que eu já falei isso para vocês antes. Tá? Expressão gênica. Tá? O gene se expressa quando ele sintetiza proteínas, né? Quer dizer, vamos falar assim, né? Forma RNA e esse RNA forma proteínas, né? É assim que o gene se expressa, né? O gene se expressa, certo? Formando o RNA mensageiro, né? E esse RNA mensageiro vai lá, liga no ribossomo, tal, produz a proteína. Então, fenômenos epigenéticos regulam o funcionamento desses genes, a expressão gênica, por atuarem nas histonas e no DNA, certo? A alteração de sequência de bases, certo? Seria mutação, seria mexer no gene, assim, né? Na sequência de base do DNA, não é isso, tá? As mudanças principais que a gente tem são a metilação e a acetilação. Não é mudança das bases. Ah, era ATG, virou ACC. Não, não é isso, tá? Correção de mutações também seria mudar a sequência de base, tá? Associar os ribossomos ao RNA mensageiro. Não, não, isso não, tá? Isso aí não seria na genética, isso seria lá no mecanismo da síntese de proteína, né? Então, ligar o ribossomo com o RNA mensageiro. Isso não tem nada a ver com histona, não tem nada a ver com DNA, tá? Isso seria uma coisa lá no funcionamento da síntese de proteína. Alterar a sequência de aminoácidos das histonas. Bom, até poderia ser, mas não é não, tá? A mexida que acontece nas histonas, tá certo? Não é nesse nível de alterar a sequência de aminoácidos, que na verdade seria uma mutação também, né? Mas é nesse nível de modificação dos aminoácidos pelos processos de metilação e acetilação, tá? Mas eu acho que quando fala aqui em cima, influencia o remodelamento da cromatina, consequentemente, disponibilização ou não de genes para a transcrição. Então, esse trechinho aqui, ó, esse trechinho, disponibilização ou não de genes para a transcrição, isso aí é regular a expressão do gene, se o gene vai transcrever ou não. Tá bom? Ficou claro? Tá? Já apareceram outras questões assim, viu, gente? Já apareceram outras questões sobre epigenética, tá? Você pode até pesquisar depois aí no Google, você põe lá, epigenética, questão Enem, tá? Não é a primeira vez que aparece, não. Tá bom? Deu para entender? Deu, Duda? Tranquilo? Tranquilo, Isadora? Deu para entender? Vamos lá. Instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas. Opa! Matou a questão aí. Inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. Expressar, né?
que possam codificar produtos, genes que possam se expressar, né, produzindo substâncias de interesse farmacológico. Olha o palavreado. O palavreado é muito acadêmico, gente. Olha, a maioria dos textos, né? A maioria dos textos. Essa aqui é uma revista genética na escola, apesar que essa escolinha deles aqui está bem avançada, né? Mas igual você tem que texto de revista científica, né? Texto de revista científica, você tem aqui esse texto da revista Pesquisa FAPESP, mais uma vez ela aí, ó, né? Então você tem aquele linguajar, né? Aquele linguajar mais acadêmico mesmo, né? Então tem que acostumar com essa leitura. Vai ser importante para vocês também ano que vem, né? Lá na faculdade, tá? Então, inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico, se expressar produzindo proteínas de interesse farmacológico. No Brasil está sendo desenvolvida uma variedade de soja com viricida ou microbicida. O que é isso? Viricida. É uma substância para matar vírus. Microbicida, uma substância para matar micróbio, capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Olha só, tá? Então, o pessoal está inserindo o gene na soja para ele produzir uma substância, tá? Que vai inibir o vírus causador da AIDS, de contaminar o indivíduo. Essa leguminosa, tá? Soja, né? Leguminosa, está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. Tá? Bom, ele não contou, certo? De onde vem essa enzima. Ele não contou, certo? Mas se é uma enzima que tem eficiência comprovada, ela deve ser de algum organismo, né? De alguma espécie. Se fosse uma enzima inventada em laboratório, né? Criada em laboratório, inexistente na natureza, com certeza teria falado, né? Que seria um outro enorme avanço também, né? Inventar uma enzima, né? Então, com certeza, essa enzima aí saiu de alguma outra espécie que tem essa capacidade, né? E está sendo transferida para o genoma da planta. Então, a técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de transgênico. É um exemplo de transgênico, né? Transgenia, certo? Transgenia, transferência, transferência de genes de uma espécie para outra, né? Transferência de genes. Aqui, ó. Vou até colocar assim, quer ver? Ó? Aqui, ó. Transferência de genes, né? Transgenes, né? Transgenes, daí vem o transgenia, tá? Daí vem o transgenia, né? Hibridismo é cruzamento de espécies diferentes, tá? Cruzamento de espécies diferentes. Conjugação é aquela reprodução ou processo sexuado de troca de material genético por uma ponte citoplasmática, igual bactéria faz, algumas algas fazem e alguns protozoários também. Terapia gênica, né, é o tratamento de uma doença por modificação do material genético do indivíduo, né? Material genético do indivíduo. Certo? Melhoramento genético, tá? É principalmente, né? Quando se fala em melhoramento genético, é seleção de variedades que devem ser cruzadas, né? Para melhorar uma característica. Então, por exemplo, melhoramento genético de bovinos, né? Melhoramento genético de bovinos. Então, eu vou escolher lá um touro, né?
que tem uma característica que eu quero no meu rebanho, vou escolher lá uma vaca que tem também a característica que eu quero, vou cruzar para obter descendentes com aquela característica melhorada, né? Então, o melhoramento genético, o aprimoramento genético, é a partir da seleção de variedades que vão ser cruzadas. É uma técnica clássica, né, de melhoramento. Basicamente, é uma seleção artificial, né? É uma seleção artificial. A gente seleciona quem tem a característica que a gente deseja e bota isso para cruzar. Tá? Então, está aí tudo explicadinho, transgênico, letra B de bola. Em 2012, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, nossa querida Embrapa, né? Vocês sabem que existem várias Embrapas no Brasil, várias Embrapas no Brasil, e nós aqui em Sete Lagoas temos aqui a Embrapa Milho e Sorgo, né? A Embrapa que pesquisa melhoramento, né? Inclusive melhoramento genético, que eu acabei de falar aí agora, mas também transgenia, tá? E outras variações aí, né? A Embrapa nossa aqui pesquisa milho e sorgo, tá? Aí é uma outra Embrapa, né? Não está falando de onde ela é, não está falando de onde ela é, eu não sei de cor cada uma o que elas fazem, não, tá? É muito, são 9, né? Já estive em frente à Embrapa lá do Rio de Janeiro, né? Um dos laboratórios da Embrapa lá do Rio de Janeiro, mas a gente conhece mesmo é a nossa aqui, né? Milisur. Então a Embrapa divulgou sua intenção de trabalhar na clonagem, clones, clonagem de espécies ameaçadas de extinção no Brasil. Clonagem, reprodução clonal, certo? Reprodução clonal. Coisa que é muito fácil em plantas, né? Coisa que é muito fácil em plantas, mudas, né? Por estacas, né? Nós comentamos isso, inclusive, na última aula aí de botânica, né? Mudas por estacas é um tipo de reprodução clonal, tá? Agora, em animais, aí já é um processo mais complicado, né? Processo mais complicado, né? Envolvendo manipulação de células reprodutoras, né? Então, você lembra do caso, né, da ovelha Dolly, é o refrigerante, não, hein? Vou colocar aqui direitinho, né? Lembra do caso aí da ovelha Dolly, né? Que é uma manipulação de células, né? Você pega lá um zigoto de ovelha, coloca núcleo, né? Zigoto não, um óvulo, né? De uma ovelha, coloca um núcleo diploide de outra ovelha, né? De outra espécie de ovelha, né? Outra variedade de ovelha, aí se obtém tal, aquele clone, né? Então é um processo mais complexo, né? Então, olha aqui, ó. Clonagem de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, como é o caso do lobo-guará, da onça-pintada, do veado catingueiro. Aqui, tá vendo? Para tal, células desses animais seriam coletadas e mantidas em bancos de germoplasma para o posterior uso, tá? Então, aqui, ó, células desses animais, tá? Então, vou pegar lá uma célula, né? Vou pegar lá uma célula do, do lobo-guará, por exemplo, certo? E vou manter isso aí em laboratório, certo? Congelado em nitrogênio líquido, tá? Mas o material genético está ali dentro daquele núcleo, né? Dentro daquele núcleo ali está o material genético, certo? Então, eu vou ter no laboratório, né, várias células de vários animais, né? Então, vou ter células lá do lobo-guará, da onça-pintada, do veado catingueiro. Geralmente, quando se trata de animais, a gente usa células epiteliais, tá? Geralmente, a gente usa células epiteliais. Mas vamos congelar óvulos também, se der para congelar,
né, outras células aí que possam ser importantes nesse processo. Tá? Aqui na Embrapa nossa, a gente tem um banco de germoplasma. Tá? A gente tem um banco de germoplasma aqui, mas é de milho, né? De variedades de milho. Muitas variedades do mundo inteiro. Tá? É uma coisa muito curiosa, sempre que o pessoal visita lá, vai conhecer, né? A Embrapa, eles mostram aí algumas variedades de milhos aí dos Andes, né? Tal, certo? Então, eles mantêm isso para pesquisa, né? Para trabalhar com esse material genético. Né? Dessas células seriam retirados núcleos e inseridos em ovos anucleados. Essa técnica aqui foi feita com a ovelha Dolly. Após o desenvolvimento inicial in vitro, os embriões seriam transferidos para úteros de fêmeas da mesma espécie. E com a técnica de clonagem, então, espera-se contribuir para a conservação da fauna do Cerrado. E, se der certo, essa aplicação pode expandir para outros biomas brasileiros. Ideia interessante, né? Então, vamos ter lá em laboratório, né? Vamos ter lá em laboratório células lá do lobo-guará, certo? Vamos ter lá células lá, tiradas lá do tecido lá do lobo-guará, provavelmente, conforme eu falei, um tecido epitelial. Vou manter isso em laboratório, tá? Vou produzir o embrião em laboratório, colocar no útero, né, de uma fêmea de lobo-guará, pode ser no zoológico, por exemplo, né? E dessa maneira eu vou ter filhotes, né, para ajudar a povoar aí com essas espécies ameaçadas de extinção. A limitação dessa técnica, isso que eu acho bacana nas questões do Enem, elas têm assim, algumas questões, essa aqui, né, ela tem uma crítica, tá? Ela tem uma crítica inserida na questão, tá? Que é muito bacana isso aí, né? Mas tem uma crítica, certo? Tem uma crítica. Existe uma limitação no que se refere à conservação de espécies. É que essa clonagem, vou direto aqui na resposta, tá? Vou direto aqui na resposta, certo? Leva a uma diminuição da variabilidade genética. Como assim, Ramon? Como assim? Ora, tá? Gerando vários clones de um mesmo indivíduo, certo? Ou seja, certo? Replicando, tá? Só aquela informação genética, tá? Então, é esse lobo que deu essas células aqui, ó, tá? Se eu faço a técnica de clonagem, daqui a pouco eu vou ter o quê? 1.000 lobos, certo? 1.000 lobos. Mas é como se eu tivesse um só, porque geneticamente são todos idênticos. Geneticamente são todos idênticos, tá? Quer dizer, esse conteúdo genético nuclear, né? Esse conteúdo genético nuclear é o mesmo em todos eles, né? Como se eles fossem gêmeos idênticos. Então, cadê a diversidade? Cadê a variabilidade genética? Né? Você não está salvando uma população de lobos, está salvando um lobo, né? Você está salvando um lobo, certo? Gente, é claro, tá? É importante, tá? É importante, tá certo? Mas tem essa limitação, certo? Tem essa limitação aí, beleza? Então, você ter clones e clones e clones, você não está preservando, não. Tá? Assim, preservando tá, mas em parte. Tá? Eu, por exemplo, gosto muito de comentar que em Minas Gerais a gente tinha uma lei que proibia o corte de piquezeiro. Né? E, recentemente, inclusive, uma das coisas que potencializou a mudança dessa lei foi o corte aqui de 400 piquezeiros aqui, né, para a instalação da fábrica da Ambev, certo? Cortaram lá 400 piquezeiros e tal. Aí ia tomar uma multa tremenda, esse é o negócio. Tá. Então entraram num acordo. Foi assim, não, vocês podem, tudo bem, tá? Vocês vão ter que plantar, se eu não estou enganado,
Na época, eles foram obrigados a plantar 5.000 piquezeiros. Cortaram 400, foram obrigados a plantar 5.000. Não lembro de cabeça, acho que foi isso, tá? Mas era um número grande, tá? Que era mais de 1.000, isso aí eu tenho certeza absoluta. Mas não sei se eram 5.000 piquezeiros, uma coisa assim. E eles plantaram, mas clonais, clonais, clones obtidos em laboratório, tá? Clones em laboratório, clonagem de tecido de piquezeiro. Igual tem a clonagem de tecido de eucalipto, né? Então você vai numa plantação de eucalipto ali, os eucaliptos são geneticamente idênticos, tá certo? Mas ali não tem problema, ali né? Aliás, o eucalipto já é um problema, né? Já é um problema. Não tem problema no sentido que o que eles querem é isso mesmo, né? O que eles querem é um indivíduo padrão, né? Uma madeira X, um porte Y, né? Tal. Mas assim, se você corta 400 pequezeiros, cada um com sua diversidade genética, né? Cada um com seu genótipo, né? E você planta um só, né? Porque plantar 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, mas do mesmo tipo, tá? É estranho, né? Então, tá? Se eu fosse o legislador, né? Eu falo assim, não, vocês cortaram 400 piquezeiros, tá, vocês vão plantar 400 piquezeiros, mas geneticamente diferentes. Mas geneticamente diferentes. Vai aí na natureza aí, tá certo? Num outro local aí, afastado, tá certo? E vai pegar lá 400 amostras de tecido de 400 árvores diferentes, tá? E vai gerar as mudas a partir delas, certo? Porque aí você mantém, né, a variabilidade genética, tá? Então a reprodução clonal perde variabilidade genética. Gera clones haploides? Não, nada de haploide, tá? É um núcleo diploide que é colocado no óvulo, tá? O óvulo anucleado, né? Eu coloco o núcleo diploide lá dentro, tá? Eu pego o núcleo 2N, coloco lá num óvulo anucleado. Deixa eu colocar isso aqui, ó, tá? Aqui, ó. Isso aqui é a célula do lobo-guará, tá? Isso aqui é um óvulo anucleado, ó. Um óvulo anucleado. Eu vou pegar esse núcleo da célula do lobo-guará, vou colocar no óvulo anucleado, tá? Aqui, ó. Célula do lobo, tá? Isso aqui é um óvulo anucleado. E vou colocar lá. Agora, essa célula aqui é diploide, tá? Quer dizer, na hora que eu colocar um núcleo diploide num óvulo nucleado, eu vou passar a ter o quê? Um zigoto, né? Esse óvulo nucleado, quando receber esse núcleo diploide, ele vai virar um zigoto. Vai virar um zigoto, né? É um óvulo com núcleo 2N. O que é um óvulo com núcleo 2N? Um zigoto, tá? Então, tem nada disso, tá? Aumenta a possibilidade de mutante. Não, tem nada, está assistindo muita televisão. Acarreta uma perda completa da variedade fenotípica. Olha, variedade fenotípica não se perde completamente, não. Variedade genotípica, genética, perde muita coisa que eu estou falando, são clones, tá? Mas variedade fenotípica não. Por quê? Porque o fenótipo é variável, né? Lembra lá, fenótipo depende do genótipo? Depende, mas depende também do ambiente, né? Então, o fenótipo varia, tá? O fenótipo varia. Mesmo entre gêmeos, né? Univitelinos, né? Gêmeos geneticamente idênticos, certo? O fenótipo varia. Um pode ser mais alto, outro pode ser mais baixo, um pode ser mais gordo, né? Um pode ser mais magro, um pode ser mais cabeludo, outro pode ser mais careca, por várias razões, né? Alimentação, né? Alimentação diferente, né? Atividade física diferente, certo? Doenças diferentes que tiver durante a vida. Ah, lá o outro teve uma deficiência de vitamina A, ficou careca, né? O outro teve uma alopécia, né? Por deficiência de vitamina, certo?
né? Então, isso é fenótipo variável. Tá? Amplia o número de indivíduos sem capacidade de realizar diferenciação celular. Olha, isso aqui não tem nem como explicar, né? Alternativa louca que os caras criam, né? Para colocar indivíduos sem capacidade de realizar diferenciação celular. Então, como é que é? As células dele é tudo zigoto, né? Fecundou, formou um zigoto, aí cresce aquele tanto de zigoto, 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 zigoto. Você tem neurônio? Não, tem zigoto. Né? Você tem músculo? Não, tem zigoto. Mas o que é isso? Tá? Nem sei de onde que eles tiram essas coisas aí. Tá? Questão boa, interessante. Tá? Mas é o que eu sempre falo com vocês, e é o que eu falei com vocês lá na primeira aula, e falei e divulguei antes também, né, quando estava divulgando o curso. É estudar as alternativas, ver o que eles podem perguntar aí de diferente, tá? Veja esse negócio aqui da letra D, isso aqui é interessante, tá? Variabilidade fenotípica, não. Tá? Genotípica, eu tenho uma perda de variedade genotípica. Completa, eu acho uma palavra muito difícil, né? Porque pode ter mutação, tarará, tarará. Mas perda de variedade fenotípica, não. Fenotípico depende, não é só do genótipo, não. São clones, são clones genéticos, tá? Mas o fenótipo não depende só da genética, não. Tá certo? Os frutos da pupunha, os frutos da pupunha. Pupunha é um palmito, né? É uma palmeira. Né? Já apareceu uma questão de pupunha aqui. Já apareceu uma questão que as aves, não sei o quê, que comiam os frutos da pupunha. Vocês não estão lembrados disso aí. Os frutos da pupunha têm cerca de 1 grama em populações silvestres no Acre. Tá? Então, palmito, pupunha, nativo lá no Acre, nativo, população silvestre, nativa, né? O frutinho tem 1 grama. É uma miséria, né? É uma miséria. 1 grama de frutinho, pelo amor de Deus, né? Mas chegam a 70 gramas, tá? Chegam a 70 gramas. Aí já é grandão, né? Aí já é um bitelo, tá certo? Vai de 1 grama para 70, né? Em plantas domesticadas por populações indígenas, tá? Domesticada, como assim? Elas eram bravas? Não, calma, calma. No princípio, porém, a domesticação não era intencional. Os grupos humanos apenas identificavam vegetais mais saborosos ou úteis, tá? Então, o indígena, né? O indígena, ou a população tradicional, a população originária, né? Andando lá pela floresta, ele achava lá frutos de 1 grama, tá? Frutos de 20 gramas, opa, esse aqui é bom, né? Aí colhiam muitos daqueles frutos lá de 20, 25, 30 gramas, levavam lá, né, para a moradia deles ali, né, para a tribo deles ali. Levavam aqueles frutos grandes, né? Levavam aqueles frutos grandes. E o que acontece, né? Selecionava então esses saborosos ou úteis, grandes, né? E sua propagação se dava pelo descarte de semente perto dos sítios habitados, né? Daí comia lá a polpa, né? E jogava as sementes ali em volta da tribo, né? E aí começou a crescer essas pupunhas que davam frutos lá de 20, 30, 40, 50, 60, 70 gramas. Né? Então, a domesticação nesse sentido, né? Trouxe do ambiente silvestre para o ambiente da ocupação humana, né? Da ocupação deles, certo? Entenderam? Então, você tinha isso aí, né? Os pupunhas lá na mata, né? Na floresta, frutos de tamanho variado, aqueles frutos maiores eram selecionados, né? Então, você está vendo aí seleção natural, né? Você está vendo aí seleção natural. Estou pegando lá os grandes, tá certo? Estou levando, né, para perto lá da minha habitação. Os frutos pequenos estou deixando para trás, certo? Os frutos pequenos estou deixando para trás, certo? Então, vou fazer um esquemazinho aqui só para vocês entenderem, tá? Tinha fruto de 1 grama, 2 gramas, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, até 70 gramas, né? No meio do mato, tá certo? Lá na floresta, certo? Aí o que os índios fizeram? Falaram assim, não, peraí, esses aqui são bons.
E esses aqui nós vamos levar lá para nós usarmos ele aí na alimentação. Vamos usar ele na alimentação. E aí em volta, né? Aí em volta lá da tribo, predominou o quê? Né? As plantas que davam lá frutos de 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aquelas outras lá, ó, não, não foram domesticadas, não, né? Que as outras lá, certo? Então, você teve uma mudança de fenótipo. Você tinha esses fenótipos que dependem do genótipo e dependem do meio ambiente, certo? Esses fenótipos mudaram. Essa mudança é mudança de genótipo e de meio ambiente, né? Aquelas plantas que tinham genótipo para fruto pequenininho, se deram bem com os índios, não, certo? Então, a mudança de fenótipo nas populações domesticadas de pupunha deu-se porque houve introdução de novos genes. Que é isso? Tá? Aí é transgenia. Né? Redução da pressão de mutação. Não, tem nada a ver com mutação. Isso aí. Diminuição da uniformidade genética. Diminuição da uniformidade genética. Não tinha uniformidade genética. Eu tinha uma variabilidade genética. Eu tinha uma variabilidade genotípica e fenotípica. Eu diminuí a variabilidade. Tá vendo? Eu tinha todas essas aqui antes, ó. Todas essas aqui antes. Agora eu só tenho essas. Eu não aumentei, eu não diminuí a uniformidade, não. Eu aumentei a uniformidade, tá? Eu aumentei a uniformidade. Vou até fazer isso aqui, ó. Em vez de cortar aqui o diminuir a uniformidade, eu vou cortar aqui diminuir. Ó. Você aumentou a uniformidade. Você diminuiu a variabilidade, tá? Aumentou a uniformidade. Diminuiu a variabilidade. Aumento da frequência de alelos de interesse. Ah, tá vendo? Aumentou a frequência dos alelos de interesse. Quais alelos de interesse? Os alelos que geram frutos maiores. Os alelos que geram frutos maiores. Então, vamos imaginar, por exemplo, que fosse um caso de polialelia. Tá? Eu tenho lá o Azinho, dá fruto de 1 grama. O Azinho linha, dá fruto de 2 gramas. O Azinho 2 linhas, dá fruto de 3 gramas. O Azão dá fruto de 20 gramas. O Azão linha dá fruto de 30 gramas. O Azão 2 linhas dá fruto de 40 gramas. Entendeu? Então, aqui, ó, esses alelos, né, que dão frutos pequenos, eles foram sendo eliminados. Né? A frequência deles diminuiu. Tá? A frequência deles diminuiu. Ó, lá na mata, próximo às tribos. Entendeu? Aqueles lá diminuíram. Sobraram esses aqui. Então, uma planta, por exemplo, aí você vai ter uma planta azão, azão 2 linhas. 20 mais 40, 60. Ah, vai dar um fruto de 60 gramas. Por exemplo, tá? Por exemplo, tem o gen azão que condiciona 20. O azão 2 linhas condiciona 40. Azão 2 linhas, vai ter um fruto de 60 gramas. Certo? Então, essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia. Então, aumentou a frequência dos alelos de interesse. Ah, mas o índio pensou, o indígena pensou que isso ia acontecer. Não, não. Pode até ter pensado por um caminho torto, né, gente? Eu não sei,
tá? Ah, nem sei, aliás, se tem pesquisa sobre isso, nem sei, seria muito interessante, certo? Eu tenho uma amiga que trabalha com população indígena, ela é daqui de Sete Lagoas, ela trabalha com populações indígenas afetadas pelo rompimento da barragem de Mariana. Eu vou até perguntar, quem sabe, se ela faz uma pesquisazinha para mim nesse sentido. Eu não sei a interpretação que eles têm de um evento desse tipo. Talvez seja uma adaptação, uma explicação meio lamarquista, quer dizer, de tanto eles comerem frutos grandes, né? é, as, as, as plantas lá só davam frutos grandes, certo? Talvez seja uma coisa meio lamarquista, tipo lei do uso e desuso, né? Talvez, não sei, tá? Eu vou conversar com ela, vou dar uma explicação para ela e vou pedir ela para fazer uma pesquisazinha com aqueles mais antigos, né? Porque o jovem, às vezes, frequenta uma escola, né? A população indígena mas frequenta escola, né? Então, às vezes, já tem essa informação darwinista, neodarwinista, né? Então, pegar aquela pessoa mais tradicional, né? Seria interessante. Eu vou perguntar a ela, seria bem interessante. Mas é isso, ele talvez não tenha consciência, né, do que está fazendo, ou tenha uma consciência enviesada, né, pelo lado do lamarquismo, mas ele está aumentando a frequência de alertas de interesse, querendo ou não. Ele pode não conhecer a genética, mas a genética conhece ele, né? Ele pode não conhecer a genética. Expressão de genes de resistência a patógenos, não tem nada a ver, né, gente? Não tem nada a ver. Ah, porque o fruto ficou grande, é porque ele é resistente à doença. Não, não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver. É a seleção mesmo, tá? Uma seleção aí feita pelas populações que se alimentam desses frutos, tá? Uma nova e revolucionária técnica foi desenvolvida para a edição de genomas. Edição de genomas. Edição, igual Word, né? Consertar genomas. Ah, vou fazer uma edição no texto ali, né? É o mesmo sentido, tá? É o mesmo sentido. Vou fazer uma edição, né, no texto, tá? Mesma coisa. Ah, o texto não está legal, não. Antes de entregar o trabalho para o professor, deixa eu dar uma editada nesse texto aí, né? Então é a mesma história, tá? É o mesmo termo, né? A gente foi acabando, a gente começou a absorver muitos termos da tecnologia, né? Muitos termos. Edição é um deles. Então, uma nova revolucionária técnica desenvolvida para edição de genomas. O mecanismo consiste num sistema de reconhecimento do sítio. Sítio quer dizer local, tá, gente? Local, sítio, local. Onde haverá mudança do gene combinado com um mecanismo de corte e reparo do DNA, né? Reparo do DNA. Então, essa é a técnica recente, né? Conhecida como CRISPR, tá? CRISPR, CRISPR ou CRISPR, tá? Junto com uma tesoura enzimática Cas9, tá? Tá, CRISPR, normalmente o pessoal chama de CRISPR. CRISPR, o nome certo é CRISPR-Cas9, tá? É um sistema bacteriano, foi descoberto em bactéria, que ele reconhece regiões do material genético, corta e conserta, tá? Regiões defeituosas. Assim, após o reconhecimento do local onde será realizada a edição, uma nuclease, que é a Cas9, corta as duas fitas de DNA. Uma vez cortadas, mecanismo de reparação do genoma, né, tende a juntar as fitas novamente, e nesse processo, um pedaço de DNA pode ser removido, pedaço defeituoso, pode ser adicionado ou trocado por outro pedaço. Tá? Uma técnica complexa, tá? Mas é bastante interessante. Nesse contexto, uma aplicação biotecnológica dessa técnica envolveria o quê? Gente, consertar genes defeituosos. Consertar genes defeituosos. Tá? Então, isso aí seria o quê? Corrigir distúrbios genéticos. Tá? Isso aí seria terapia gênica. Terapia gênica, né?
consertar distúrbios genéticos, tá? Então, isso não é para diagnóstico, isso é para consertar, tá? Não é identificação, não é rearranjar cromossomo e muito menos modificar código genético. Código genético não pode ser modificado, né, gente? Código genético é aquela tabelinha lá, a UG-metionina, U-fenilalanina, né? Aquilo ali não pode mexer naquilo, não. Tá? Senão a cis-proteína dá toda errada. Então, editar um gene, reparar o DNA, consertar o DNA, é corrigir uma doença, né? É uma terapia gênica, tá? É uma terapia gênica. Entre as diversas técnicas para diagnóstico da Covid-19, destaca-se o teste genético. Considerando as diferentes variantes e cargas virais, um exemplo é a PCR, reação efetuada por uma enzima do tipo polimerase. Tá? Então tá. PCR, reação em cadeia da polimerase, tá? Usada para amplificar uma molécula de DNA. Tá? Atenção. Amplificar. Que é isso? Tá? Produzir milhões de cópias a partir de uma única molécula. Tá? Então, essa é a reação em cadeia da polimerase. É uma reação. Polimerase é a DNA polimerase mesmo, a enzima que duplica DNA. Então, essa técnica é usada para amplificar DNA. O que é amplificar DNA? Pegar uma cópia, produzir milhões. Então, isso tem uso em diagnóstico? Tem. Tem uso também em medicina legal, tá? Uso no diagnóstico, em testes de DNA, tá? Teste de paternidade, por exemplo. Você não pega uma molécula de DNA do menino, uma molécula de DNA do pai, uma molécula de DNA da mãe. Você tem que ter milhões para fazer a comparação, certo? Então, primeiramente, você tem que amplificar o DNA, você tem que extrair o DNA da criança, do pai, da mãe e amplificar, fazer o PCR, tá? Então, vou colocar aqui, ó, em medicina forense, tá? Em medicina forense, certo? Identificação, paternidade, tá? Identificação de indivíduos, né? Cadáver, tal, né? Então, existe esse uso aí no diagnóstico em teste de DNA de medicina forense. Mas também, tá, o uso no diagnóstico de doenças, tá? Doenças, certo? A partir da análise de algum aspecto do DNA, tá? Que pode ser mutações, não sei o quê, e tal, algum aspecto, né, que teve uma alteração do DNA, tá? Uma doença que tem uma alteração do DNA. Bom, então isso é o PCR. Tá? Essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético do SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, um vírus de RNA. E tá, peraí, você está falando de PCR. PCR é para amplificar DNA. É. E aqui está falando para identificar um vírus de RNA. Como assim? Né? Quando era DNA? Como é que agora é RNA? Calma. Para a comprovação da infecção por esse coronavírus, diagnóstico de doença, tá? São coletadas amostras de secreções do indivíduo, né? Que é suave nasal, lá, por exemplo. Tá? Uma etapa que antecede a reação de PCR, uma etapa que antecede o PCR, precisa ser realizada
para permitir a amplificação do material genético do vírus. A amplificação. Então, é o seguinte, como a amostra vai me dar um RNA e o PCR é para DNA, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, a partir desse RNA, produzir um DNA. E como é que eu faço isso? Pela técnica de transcrição reversa. Transcrição reversa. Então, na minha amostra, lá no suave nasal, tem o RNA do vírus. Isso vai para o laboratório. Não é teste rápido, tá? Isso aqui não é teste rápido, isso aqui é aquele que demora, tá? Vai lá para o laboratório. O RNA vai ser usado, os RNAs que estão na secreção nasal. Tem RNA de vírus, bactéria, sil, não sei o quê, tem um tanto de RNA. Eles vão ser usados como molde para fazer transcrição reversa e produzir DNA. Esse DNA, esse DNA vai ser amplificado e testada a sequência de bases. Se esse DNA tem uma sequência de bases complementar ao RNA do SARS-CoV-2, entendeu? Se esse DNA, olha lá, vamos supor que o RNA do SARS-CoV-2, vamos supor que o RNA do SARS-CoV-2 era AUGC. Claro que é bem maior, né, gente? Se esse DNA TACG, claro que é uma sequência bem maior, né? Não é uma sequência pequenininha assim, não. Então, se esse DNA, tá, tem a sequência complementar do RNA do SARS-CoV-2, é porque você está com SARS-CoV-2. Você está com Covid-19. Então, a etapa que deve ser realizada antes é a transcrição reversa. É a transcrição reversa. Concentrar o RNA? Não. Identificar anticorpos? Não. Proliferar o vírus? Está doido. Tá? Purificar ácidos nucleicos virais? Não. Obter moléculas de cDNA. O que é cDNA? DNA complementar ao RNA. Tá certo? cDNA. Igual tem o mensageiro RNA, o transportador RNA, o ribossômico RNA, tá? Você tem o cDNA. O que é o cDNA? O DNA complementar ao RNA que foi usado como molde na transcrição reversa. Então, primeira coisa que eu tenho que ter, tirar o RNA, fazer a transcrição reversa, obter o cDNA, amplificar e testar, então, para ver se a sequência de base é complementar à sequência de base viral. Certo? Ok? Belezinha? Deu para entender, gente? Deu para entender muita coisa, hein? Ó, cheio de informação hoje, hein? Cheio de informação, tá? Falar com os coleguinhas lá que não pode bobear, não, tá? Você tem que assistir essa aula. Estou até indo devagar aqui, com calma, explicando direitinho, porque aí depois, na hora de assistir, bota ela no 1.25, né? Lá. Dá para entender, tá? 1,25 dá para entender, 1,5 dá não. Essa questão aqui eu não gostei. Essa questão caiu na prova de 2022, tá? Eu não gostei. Eu achei que extrapolaram, sabe? Eu acho que eles extrapolaram um pouco. Eu não gostei, não, tá certo? Uma questão que você tinha que parar e raciocinar muita coisa. Gostei, não. Não achei bacana. Na figura está representado o mosaicismo em função da inativação aleatória de um dos cromossomos X que ocorre em todas as mulheres sem alterações patológicas. Para começar esse texto aqui, acadêmico demais, né? Então, deixa eu explicar. Nas células femininas, tá? Existem dois cromossomos X.
nas células femininas existem 2 cromossomos X. Desde lá o zigoto, né? O espermatozoide tem um cromossomo X, o óvulo tem um cromossomo X, o zigoto com 2 cromossomos X. Tá? Esse zigoto, vamos considerar que esse primeiro aqui é o zigotão, tá? Esse primeiro aqui é o zigoto, XX. Ele vai originar várias células, tá? XX. Bom, para complicar um pouquinho a história, eu vou fazer o seguinte, tá? Esse X carrega ah, carrega um alelo que eu vou chamar de X2, tá? E esse aqui carrega um alelo que eu vou chamar de X3. Estou usando 2 e 3, podia ter usado Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, tá certo? Podia ter usado qualquer outra coisa, mas é porque no teclado aqui é mais fácil botar esses expoentes, tá? Por isso que eu estou colocando aqui esse 2 e 3, tá? Não é por nenhuma coisa didática, não, é porque é facilidade mesmo. Então, esse zigoto, quando ele vira o embrião, ele vai formar células, tá? Todas iguaizinhas a ele. X2, X3, tá certo? Tem que ir roubando os pedacinhos aqui, senão não vou ter espaço. Então, ele vai formar várias células idênticas a ele, X2, X3. X2, X3. X2, X3, tá bom. Então, esse zigoto dividiu, tá? E deu esse embrião com várias células, tá bom? Várias células. Está representado aqui, ó. O embrião com várias células. Mas o que acontece nas mulheres, tá? É a inativação aleatória de um dos cromossomos X. Ou seja, tá? Nessa célula do embrião, o gen X3 foi inativado. Nessa célula aqui foi inativado o X2. Nessa aqui foi inativado o X2. Nessa foi inativado o X3. Nessa foi inativado o X2. Então, essa célula aqui, feminina, do embrião, ela vai ter uma característica. Essa aqui vai ter outra. Essa aqui vai ter outra. Então, o que ele quis representar aqui, tá vendo? Ele representou no embrião, aqui, ó, veio lá o X preto do espermatozoide e o X branco do óvulo. Então, o zigoto é preto e branco, né? Ele tentou fazer isso aqui, mas, porra, isso aqui, para quem entende, é uma beleza. Para quem não conhece, meu filho, isso aqui é grego, né? Então, ele tentou fazer isso aqui, ó, o zigoto é preto e branco. Mas, na hora que forma o embrião, em algumas células, é o X do espermatozoide que vai funcionar, o X preto, e outras células é o X do óvulo que vai funcionar, o X branco. Por isso que representou. Algumas células está preto, outras células está branco, outras células está preto, outras células está branco. Essas células vão originar os tecidos do adulto. Então, se essa região aqui, ó, veio de uma célula branca, eu vou ter só o gen que veio da mãe funcionando. Por exemplo, o X2 veio da mãe. Aqui só tem o X2 funcionando, o X3 está inativo. Tá certo? Aqui também só tem o da mãe funcionando, aqui só tem o da mãe funcionando. X2. Agora, essas outras aqui tem o X3, que veio do pai. Tá? Vou colocar aqui, ó, faz de conta. Ó. O X3, né? O X3 veio do pai. Estou chutando isso aqui, tá, gente? Vocês estão me entendendo, né? O X2 veio da mãe, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Como um dos cromossomos X é inativado, na verdade, ele condensa,
ele não consegue transcrever, os genes dele não se expressam. Um dos cromossomos X, todos os genes, não é um gene só, não. Todos os genes, tá? Não consegue se expressar, tá? Então, o que vai ter? Células com genes que estão funcionando diferentes, tá certo? E com características, então, diferentes, né? Com características diferentes, tá certo? Então, entre mulheres heterozigotas para doenças determinadas por genes recessivos ligados ao sexo. Então, vou imaginar aqui, ó, mulher XHzão, XHzinho. XHzão, XHzinho. O gen XHzão, XHzinho são aqueles genes da hemofilia, tá certo? Da hemofilia. Esse XHzinho aqui, ó, é o gene da hemofilia. Esse gene aqui é da hemofilia. O XHzão é o normal. Ó, isso aqui é genética de herança ligada ao sexo. Vocês têm que saber, tá? Os dois grandes exemplos, né? Hemofilia e daltonismo, né? Genes recessivos. Hemofilia é gene recessivo, XHzinho. Daltonismo é gene recessivo, XDzinho, né? Mas então aqui, ó. A mulher é heterozigota para doença determinada por gene recessivo ligado ao sexo. Peguei o exemplo da hemofilia. Essa inativação tem como consequência a ocorrência de quê? Essa inativação. Ué, a consequência é o seguinte: nessa célula aqui, ó, né? Nessa célula aqui, ó, vai funcionar o gene que veio do pai. Aliás, da mãe, né? Vai funcionar o gene que veio da mãe, branquinha, que veio da mãe, tá? Então vamos supor que ele é o XHzinho. Então essas células não produzem fatores de coagulação do sangue. Mas essa outra aqui, ó, vai funcionar o gene XHzão que veio do pai. Então ela produz fatores de coagulação do sangue. Essa aqui não produz, essa aqui produz, essa aqui não produz, essa aqui produz. Aí, dependendo do gene, tá? Dependendo do tecido, 2/3 das células produzem, 1/3 não produz. Então, dependendo da situação, tá? A quantidade de fatores de coagulação produzidos é extremamente variável. Em tecidos do corpo, tá? O genótipo da mulher é o mesmo, XHzão, XHzinho. Mas os tecidos dela produzem o fator de coagulação, né? O XHzão produz o fator de coagulação, quantidade variável, depende qual gene que está ativo, qual gene que está inativo. Tá? Então, essa inativação tem como consequência a ocorrência de expressividade variável do gene. Expressividade variável do gene. Tá? Então, o que ele quer dizer com isso aí? Tá? Em algumas células, um alelo se expressa e na outra célula é outro alelo. Tá? E aí as características totalmente diferentes. Características totalmente diferentes. Então, isso que ele quis dizer com expressividade variável. Agora, isso não é um conceito manjado. Tá? Essa inativação aleatória de cromossomo X, né, é chamada de hipótese de lionização, isso aí tem um nome, tá? Isso não é uma coisa comum. Tá? Então, assim, dentro das questões de genética, é uma questão difícil. É uma questão difícil, porque você teria que ter toda essa base de conhecimento e interpretar isso rápido no tempo de uma questão. Quer dizer, em menos de 4 minutos. Não tem nada a ver com pleiotropia, que é um gene interferindo em outro que não é alelo dele, né? Não tem nada a ver com mutação, interação de gene, penetrância incompleta, que é quando o azão, na situação azão-azim, o azão nem sempre se manifesta, né? Devido a azão-azim que manifesta o azim. Isso é penetrância incompleta, né? Mas
poxa, eu não gostei. Eu achei que para Enem pegou um pouco pesado. Se fosse no ENAD, né, o Exame Nacional lá do curso de Biologia, aí estava boa. Se fosse no ENAD, estava legal, mas para o Enem eu não gostei, não. Tá? Não gostei. Para bióloga está boa, mas para aluno de ensino médio, pegou muito pesado. E a última aqui pegou pesado para caramba também. Tá? É a última nossa aqui, pegou pesado para caramba. Tá? É uma questão sobre genética de populações, equilíbrio gênico de Hardy-Weinberg. Equilíbrio gênico de Hardy-Weinberg. A Duda está pedindo aqui, Ramon, repete que é pleiotropia, por favor. Olha, pleiotropia é um tipo de interação gênica. Né? Pleiotropia é um tipo de interação gênica. Tá? Então, você tem vários tipos de interação gênica. Tá? Você tem principalmente 3 tipos de interação gênica. A herança aditiva ou herança poligênica, que é tipo herança cor da pele, onde eu tenho 2 alelos, azão, azim, bezão, 2 genes, né? Com azão, azim, bezão, bezinho, que determina a cor da pele. Aí quem é azim, azim, bezinho, bezinho tem pele branca, cada gene dominante acrescenta melanina, tal. Herança aditiva e herança poligênica. Eu tenho a epistasia, que é quando um gene impede a manifestação de outro que não é alelo dele. Tá? Um gene, por exemplo, o gene A impede a manifestação do B. Não interessa se é azão, azim, bezão, bezinho. O que interessa é que um gene do tipo A, tá? Um alelo do tipo A, não interessa se é azão ou azim, está impedindo a manifestação do B, não interessa se ele é bezão, se ele é bezinho, se é epistasia. E pleiotropia é quando um gene interfere em várias características genéticas ao mesmo tempo. Tá? Ele interfere em várias características genéticas. Na verdade, a ideia é o seguinte: ele interfere na produção de uma substância, com ele a substância é produzida, sem ele a substância não é produzida, só que essa substância tem várias ações no organismo. Ela serve para várias coisas. Tá? Então, pleiotropia é esse exemplo aí. Tá? Então, você tem, no caso clássico, né, que já caiu, nós fizemos até questão dele já. Lá no começo nós fizemos questão de pleiotropia. Se você procurar lá, você vai ver. A síntese de tirosina a partir de fenilalanina. Tá? A fenilalanina é um aminoácido. Esse gene pleiotrópico faz a fenilalanina ser transformada em tirosina, que é outro aminoácido, e a tirosina serve para várias coisas. Produzir melanina, pigmento da pele, produzir adrenalina, neurotransmissor, e produzir tiroxina, hormônio da tireoide. Então, se esse gene pleiotrópico falha essas 3 coisas. Falta melanina, falta adrenalina e falta tiroxina, hormônio da tireoide. Tá? Então, isso que é pleiotropia. Beleza? São casos de interação gênica, tá? Pleiotropia é interação, é um tipo de interação gênica. Letra C já falou uma coisa mais genérica, né? As interações, principalmente essas 3 aqui. Beleza, Dudu? Bom, então aqui é genética, populações e equilíbrio de Hardenberg. Isso aqui é que tipo de assunto que a gente deixa lá para o final do ano, sabe? A gente, quando fala desse assunto, a gente fala lá para o final do ano. Então, está falando aqui, eu tenho uma população em equilíbrio genético quanto ao sistema BO, em que 25% dos indivíduos pertencem ao grupo O. Tá? Então, grupo O, 25% dos indivíduos, igual ao índice 0,25. Não se preocupa, não. Vocês vão entender por que eu estou colocando os índices, tá? Ao grupo A, homozigotos. Espera aí. O que é grupo A homozigoto? Isão, azão, isão, azão. Tá certo? Isão, azão, isão, azão. Tá? Eu gosto desses.
esses expoentes, me dão uma mão de obra. Se eu não gosto, imagina vocês. Então, aí, ó, tá? Azão homozigoto, tá? Então, isão, azão, isão, azão. 16%. Conhecido também como 0,16, o índice, né? 16% é 0,16, tá? Então, dados do enunciado. Considere que Pzinho, tá? Pzinho é a frequência do isão A. Vou escrever assim mesmo, tá? Qzinho é a frequência do isão B. E Rzinho é a frequência do izinho. O que é a frequência do izinho? O que é a frequência do isão A, a frequência do isão B, a frequência do izinho? O que é isso? Tá? Isso é o seguinte: quanto que eles estão presentes na população, né? Quanto que eles estão presentes na população. Deixa eu colocar direito aqui. Não gosto de fazer errado. Aí. Pzinho é a frequência do genzão A. Tá? Por exemplo, se Pzinho for 50%, quer dizer que 50%, esse gen é 50% dos genes que tem na população. Se Qzinho é 30%, talvez o isão B é 30% dos genes que tem na população. Aí Izinho tem que ser 20%, né? Porque a soma tem que dar 100, certo? Espera se encontrar. Tá? Então, aqui ele já te deu o princípio matemático de Heisenberg. Tá? O princípio de matemática de Heisenberg, geralmente, tá? Geralmente, quando cai em prova, certo? Quando cai em prova o princípio de Heisenberg, é para dois alelos, tá? Geralmente, certo? Cai em prova é para dois alelos. Mas é muito raro achar exercício com três alelos igual esse. Mas muito raro, tá? Eu lembro de muito poucos exercícios que são desse tipo, mas muito poucos, tá? Contar nos dedos da mão, certo? Aí o Enem vai e resolve colocar um trem desse, tá? Aí ele me deu aqui, ó, as frequências dos genes para cada genótipo. Frequência dos genes para cada genótipo. Então, quem sabe, quem já estudou isso, já teve essa aula, navega melhor nisso aqui, tá? Mas vocês vão conseguir navegar, certo? Porque vocês vão relacionar uma coisa com a outra. Aqui, ó. A frequência do isão A, Pzinho. Pzinho é a frequência do isão A ao quadrado é a frequência de indivíduos isão A, isão A. Duas vezes a frequência do isão A, frequência do izinho, que é o R, tá? Vai dar a frequência de indivíduos isão A e izinho, certo? Aqui, ó, de novo. Ó. Q é a frequência do B, não é? Q ao quadrado, a frequência do B ao quadrado, é a frequência de indivíduos isão B e isão B. Agora, Q é o isão B, R é o izinho. Então, aqui, ó, isão B e izinho. 2QR. 2QR. P é a frequência do isão A. Q é a frequência do isão B. 2PQ é a frequência de quem é isão A e isão B. R é a frequência do izinho. R ao quadrado é a frequência de indivíduos izinho e izinho. Amor do céu, de onde vem isso? Isso vem da matemática, tá? Isso vem do desenvolvimento do trinômio P mais Q mais R elevado ao cubo. Aliás, desculpa, elevado ao quadrado. Tá? Elevado ao quadrado. Vem disso aqui. Ó. Se você fizer esse trinômio ao quadrado, tá? Você vai ter isso aqui. Ó. P2 mais Q2 mais R2, mais 2PR, mais 2QR, mais 2PQ. São todas as possibilidades.
tá? Sendo que P, Q e R são as frequências dos alelos. Bom, então o que eu vou fazer? Ele quer saber a porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B, certo? Então, peraí. Doadores compatíveis para alguém do grupo B. Pessoa do grupo B pode receber sangue de quem? B. O que mais? Pessoa do grupo B pode receber sangue O. Só. Só. Tá certo? Doadores compatíveis para alguém do grupo B dessa população. Quantos por cento dessa população aí pode doar sangue para uma pessoa do grupo B? São as pessoas que são do grupo B e do grupo O. Tá? Mas para saber isso, eu tenho que descobrir quanto que vale o Q, quanto que vale o R. Mas aí é fácil. Aí é fácil. Tá? Por quê? Veja bem. Desculpa, P eu não vou precisar. Esquece o P. P é o isão A, não quero isão A. Eu quero é B e O. Né? Q ao quadrado, Q ao quadrado é igual aos isão A e isão A. 0,16. Q ao quadrado é 0,16. Q ao quadrado é 0,16. Ele falou lá no enunciado. A frequência de isão A e isão A é 0,16. E isão A, aliás, isão A não, desculpa. Isão B. Espera aí, gente. Massacrou aqui, espera aí. Fiz uma confusãozinha aqui. Eu preciso de Q e R. Q é B, R é O, é Izinho. Mas eu vou ter que achar o A primeiro. Eu vou ter que achar o A primeiro, porque eu não tenho dados para achar o B. Tá? Então me acompanha aqui, ó. Isso aqui diz respeito a os azão duplo heterozigoto. Aliás, duplo homozigoto. Os azão, isão A, isão A. 0,16. Isso aqui é 2. Aliás, isso é P2, tá? Aqui que está o erro. Isso é P2. P ao quadrado é isão A, isão A. P ao quadrado é isão A, isão A. Tá? Se P ao quadrado é isão A, quanto que vale P? Quanto que vale P? Raiz quadrada de 0,16. Raiz quadrada de 0,16. Quanto é a raiz quadrada de 0,16? Quanto que é a raiz quadrada de 0,16? 0,4. 0,4 vezes 0,4, 0,16. Certo? Agora aqui, ó. R ao quadrado. R ao quadrado. R ao quadrado. É a frequência de Izinho, não é? Izinho não é O? O não é 25%? O não é 25%? 0,25. Então, R ao quadrado é 0,25. R ao quadrado é 0,25. R, então, raiz quadrada de 0,25. 0,5. Então, a frequência do gen isão A é 0,4. Como é que eu fiz isso? Raiz quadrada de 0,16. 0,16. Que é o P2, isão A, que são os homozigotos do grupo A, 16%, 0,16. P raiz 0,16, 0,4. Como é que eu achei o R? R é do grupo O. Grupo O é Izinho. Então, R ao quadrado é a frequência do grupo O. A frequência do grupo O é 25. 0,25. R raiz 0,25, 0,15. Agora Q. Agora ficou o quê? Como é que eu vou achar o quê? Se um é 0,4, o outro é 0,5, o outro só pode ser 0,1. Porque a soma das frequências tem que dar 100%. Então, um é 40%, 0,4. O outro é 50%, 0,5. O outro só pode ser 0,1. A soma tem que dar 1. A soma de P mais Q mais R tem que dar 1.
Só existem esses alelos, né? O isão A, o isão B e o izinho. A soma deles tem que dar 1. Então, o que eu achei indiretamente, tá? Agora morreu. Agora virou matemática, tá? O que eu quero? Eu quero percentual de indivíduos do grupo B e do grupo O. Eu quero, então, Q2 mais 2QR mais R2. Eu quero isso, tá? Como assim, Ramon? De onde você tirou essa mágica aí? Como é que você obteve esses números mágicos aí? Não, não é número mágico, não. Olha aqui, ó. Eu não quero quem é B e quem é O. Quem é B é Q2 mais 2QR. Q2 mais 2QR. Quem é O é R2 mais R2. Igual. Pronto. Faça a continha. Q 0,1. 0,1 ao quadrado. 0,01. Mais 2QR. Q vezes R. 0,05. Né? 0,1 vezes 0,5, 0,05, tá? Vezes 2, 0,10. Mais R2, 0,5 ao quadrado, 0,25. Somei tudo, 0,36. Pego minha caneta preta de material transparente, pá, 36%. 36%. Pegou, né? Pegou, né? Pegou. Tá certo? Deu para entender, mais ou menos? É porque está tudo ali, entendeu? Você tinha que ter uma esperteza com isso aqui, ó. P2 é o isão A, isão A. O isão A eu sei que é 16, 0,16. Raiz quadrada de 0,16, 0,4. Então, P é 0,4. Se P2 é 0,16, P é 0,4. Se Q2, o Q2 eu não tenho dado. Se R2 é 25, 0,25, R é 0,5. Aí a soma dos três alelos tem que dar 1, que é o 100%. Aí jogo na expressão aqui que ele queria, os doadores. B, Q2, 2QR e O, R2. Pá, joguei tudo aqui, 36. Perceberam? Perceberam? Estuda ela com calma aí que vocês vão ver. Tá? Bom, essa era a última, tá vendo? Aí, eu deixei de falar sobre biologia hoje, porque eu queria falar com bastante calma sobre essas questões de genética. Eu sabia que tinha essas duas últimas aí no final, tá? Eu sabia que tinha essas duas últimas aí no final. Então, eu queria falar com bastante calma, tá? Tranquilo, estou bem, sem dor de cabeça, beleza, agradeço vocês, tá? E deixa a dor de cabeça, então, com vocês, né? Interpretar essas duas últimas. E as outras eu acho que são mais tranquilas, né? Mas essas duas aí dão uma interpretação complicada, tá? E essa aqui, gente, tá? 2020, primeira aplicação, ela abre uma porteira, né? Se o cara quiser cobrar isso aí de novo, é cobra, tá? Mas é difícil. Questão muito difícil de genética. É aqui que eu falei com vocês. Ah, eu adoro genética, eu amo genética. Tá. Essa aqui você não ama, não. Eu amo, eu acho linda. Tá? Eu amo. Essa aqui, nem eu amo para ensino médio, não. Essa aqui para ensino médio, eu não gosto, não. Tá? Eu achei que ela jogou um pezinho muito dentro da academia. Essa aqui, tá, uma intertextualidade com a matemática brava aí, né? Trinômio, quadrado, né? Quadrado de um trinômio. Certo? Mas dá para levar. Belezinha? Ficamos aí por hoje. Tranquilos? Está salvo. Vou enviar para vocês. Deixa eu parar aqui a gravação.